Mais uma vez, a graça e a paz para todos. Eu tenho certeza que essa graça está na vida de cada um de vocês. E a paz também está no coração e na mente. Vamos abrir Lucas 14. Lucas 14. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 14. Curva a sua cabeça. Quem achou, feche os olhos. Bastante concentração, igreja. Sem se distrair, porque esse momento, quanto mais concentração vocês tiverem, maior será o poder de Deus. Senhor nosso Deus, uma igreja que te busca na palavra. Uma igreja concentrada para ouvir a tua voz, uma igreja com atenção voltada para o Senhor, coração aberto, é tudo que o Senhor precisa para lançar a semente da palavra, o trigo. Coloca o trigo no nosso coração, o pão que alimenta o espírito e vivifica. Esse pão é Jesus, e Jesus é a palavra de Deus. Essas pessoas vão sair daqui, Pai, abençoadas. Essas pessoas vão sair daqui cheias do teu poder. Como eu já tenho fé que já estão curadas, como eu já tenho fé que já estão perdoadas, elas agora vão receber conhecimento para o crescimento espiritual, conhecimento para que essa vida cristã seja mais valiosa, seja mais perfeita. Porque a nossa vida cristã precisa ser aperfeiçoada a cada dia. E isso só é possível quando conhecemos a palavra e caminhamos pela palavra. O nosso relacionamento com Deus deve ser tomado por base através da palavra de Deus. Então fale conosco nesta noite, Senhor. A igreja está aqui pronta para te ouvir. E que nada atrapalhe, e que nada possa roubar a semente, meu Deus, esse pão da vida, o alimento que recebemos espiritual, que é Jesus Cristo pela palavra. Te pedimos e te agradecemos, digam amém. Irmãos, vocês estão aqui, prestem atenção, porque vocês não podem estar na igreja sem o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Construir a sua vida com Cristo. Amém? Vocês estão aqui para construir a vida com Cristo. Pastor, eu preciso de proteção. Amém. Mas você tem que construir a vida com Cristo. Não adianta estar na igreja, por isso que os pastores, eles ensinam vocês a se tornarem pedintes de coisas terrenas. Eles ensinam vocês a buscar proteção na religião.
Tem aquela igreja que é chegada ao quê, pastor? A doutrina de espíritos demoníacos. Coloca o terror, é macumba, é feitiço, isso aí é um trabalho feito. Isso deixa as pessoas bastante excitadas. Você tem que buscar a proteção de Deus, sim. Você tem que buscar o suprimento da necessidade material, sim. Mas você tem que construir a sua vida cristã. Você tem que construir a casa espiritual. Você tem que construir o templo de quem? O templo de quem? O templo de Deus. Mas não é o templo de pedra. O templo de Deus são vocês. O templo de Deus somos nós. Nós temos uma relação individual com Deus. Estamos reunidos aqui para exaltar o nome do Senhor, sim. Mas a relação de cada um com Deus é individual. Amém? É uma relação de compromisso pessoal com Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer. Pastor, é o meu compromisso pessoal com Jesus Cristo. Para ser um cristão, para que eu construa uma vida cristã, eu preciso de compromisso pessoal com quem? Com Jesus Cristo. Digam amém. Você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Muito bem. Mas não pode haver nenhuma reserva de vontade contrária a Jesus. Cristo ofereceu salvação, mas Ele exige compromisso. Cristo ofereceu salvação, mas Ele exige obediência total pela fé. Amém? Não é uma fé cega. Pastor, eu estou aqui, eu adoro Jesus Cristo, mas espera aí, o compromisso. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema de estar também na obra do Senhor. Tem muita gente que quer título na obra de Deus, mas não quer compromisso. Amém? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Mas na hora que fala, irmão, vai ter que ter compromisso. Tem missão para realizar. Nós temos obrigações para cumprir. Nós temos que ter um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Mas eu estou falando isso a nível de igreja. Não é o senhor, é só os obreiros, não. É a igreja. Toda a igreja, se quiser construir uma vida com Cristo, vai precisar ter compromisso. Não é um entusiasmo irresponsável como eles têm ensinado aí, não. Agitação, movimento religioso, muita música, mas ninguém tem compromisso com Deus. Você não vai conseguir vencer com música. Você não vai conseguir vencer com banda, luzes piscando dentro da igreja, parecendo uma discoteca, para provocar aquela emoção, mas misturando coisas do mundo com as coisas de Deus. Rock gospel. Aí vai lá, está todo mundo doido dentro da igreja, mas todo mundo sem consciência. Todo mundo emocionado, chorando, porque a cantora é uma benção, pastor. Aí derrama, não, está todo mundo chorando. Aí pensa que aquilo é o Espírito Santo, mas não, é emocionalismo. É um sentimento que não edifica. Alivia, não, poxa, saí leve daqui hoje. Aí amanhã a depressão volta dobrada. Sabe por quê? Porque não houve comprometimento. Porque não houve compromisso. Não, eu fiz um compromisso com Deus. Eu me posicionei com Deus. Não adianta saudar com louvor. Não adianta aparência de lealdade. Nós vamos ver na palavra que uma multidão seguia Jesus, mas não era isso que Jesus queria. Ele para e faz uma observação. Eu preciso de discípulos, eu não preciso de multidão. Eu preciso de qualidade de membros.
Eu quero membros de qualidade na minha igreja. Eu quero membros que tenham compromisso comigo, com a minha verdade, porque eu sou a verdade. Jesus fala que nós temos que renunciar. Pai, mãe, filhos, filhas, digam glória a Deus. Ele disse que nós temos que renunciar. Essas pessoas não podem ser mais amadas do que Jesus. Jesus tocou logo num ponto bastante envolvente, a parte de família. Glória a Deus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que amar mais a Jesus do que a minha família, do que a minha própria vida. É isso. É isso. Eu não estou falando para desprezar a família. Eu não estou falando para desprezar namorado, para desprezar esposa, desprezar marido, desprezar filho por causa da religião. Não, mas eu quero que Jesus quer que você ame mais a Ele. Ele diz que nós temos que aborrecer pai, aborrecer mãe, aborrecer mulher, aborrecer filho, irmã, irmão, a nossa própria vida, e eu vou explicar. E esse aborrecer quer dizer o quê? Você precisa amar menos essas pessoas. O problema nosso é que o nosso coração, como eu expliquei aqui num dia, que está escrito isso no Evangelho, é colocado nas coisas mais valiosas. E Jesus chamou atenção para isso. Onde você está colocando o seu coração? Onde que está o seu tesouro? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu o quê? O seu coração. Aí ele disse assim, olha, cuidado, porque você tem que escolher, nós não podemos colocar o coração entre dois senhores. Ele falou isso. Porque você vai servir a um e vai aborrecer o outro. Ou vice-versa. Você vai servir o outro e vai aborrecer o outro. Diga glória a Deus. Aí Jesus falou, ele falou assim, mamon. Mamon. Não tem como você amar a mamon e amar a quem? E amar a Deus. Quem é mamon, pastor? Mamon são todas as coisas que podem substituir Jesus. Mamon não necessariamente é o dinheiro, mas mamon, tem muitos mamonzinhos por aí, na vida de muitas pessoas. Tem muitos mamonzinhos. Isaac não foi visto como um mamon por Abraão. Apesar de amar o filho, Abraão fez o que, igreja? Obedeceu a quem? Obedeceu a quem? Obedeceu a palavra de Deus. Hein? Depois eu falo com a senhora, isso aí é outro assunto, tá? Eu falo com a senhora. Não, né? No 14, capítulo 14, mas não é isso aí não, minha irmã. Eu vou entrar ainda no versículo. Amém? Abraão, ele mostrou que ele amava a Deus, e Deus provou o amor de Abraão, confrontando o amor dele com Isaac e com o próprio Deus. Amém? Deus pede Isaac. Deus pede Isaac porque Ele sabe que Isaac representa muito para você. Muitas vezes Deus, Ele pede, ou Ele até permite você perder o Isaac. Amém? Deus permite você perder o Isaac para ver se você o ama de verdade.
Ou muitas vezes Deus, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, Ele sabe que o seu coração é maravilhoso, mas Ele sabe que você está muito envolvida com Isaac. E Ele sabe também, como Ele fez com Jó, da mesma forma que Ele fez com Abraão, Ele fez com Jó. Ele sabe também que Ele pode afrontar o diabo. Tira o Isaac dela, tira o Isaac dele, que você, ao invés de matar, você vai dar mais vida, porque ela vai me amar mais, ele vai me amar mais. Diga glória a Deus. Deus sabe quem tem resistência. Deus sabe o coração que resiste. Resiste a quê, pastor? Resiste a qualquer tipo de coisa que possa te seduzir mais. E esse é o nosso desenvolvimento espiritual. Quem tem compromisso pessoal com Jesus, coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele compara a vida cristã como uma construção. Glória a Deus. Presta atenção aqui que depois vocês vão entender. Jesus, ele compara a vida cristã a uma construção. O discipulado é uma construção. E isso tem que ser gradativamente. Pastor, eu vou me dedicando mais e mais a Jesus todos os dias da minha vida. Digam glória a Deus. Você tem que se dedicar. Jesus, ele conta uma parábola para esclarecer essa verdade espiritual da construção da vida cristã, mostrando como que é o discipulado verdadeiro. O que é o discipulado verdadeiro? É uma vida com Cristo, é uma vida entregue a Cristo totalmente, sem reserva. Não, pastor, eu amo a Deus, mas eu estou morrendo por causa de fulano. Eu amo a Deus, mas eu estou perdendo meu carro, eu estou perdendo meu emprego, a minha vida não vale mais. Você diz isso. Não, você tem que permanecer firme com quem? Você é um discípulo de Jesus. Se isso está acontecendo, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Se isso está acontecendo, segure firme e confie. Confie, não fique vacilando, não. Pastor, perdi, agora eu vou abandonar a igreja. Não, irmão, agora você vai confiar mais. Faça igual Jó. Faça igual Abraão, meu filho amado, aquele que eu mais amo. Deus vai e pede: Abraão, eu quero esse filho seu. Eu quero esse filho seu como oferta no altar do holocausto. Você vai sacrificar esse filho seu a mim. Glória a Deus. Por que, pastor, que Abraão foi e não contrariou? Porque na própria cultura de onde Abraão veio, havia sacrifício de pessoas. Havia sacrifício onde Abraão nasceu, onde Abraão viveu. Isso para ele era algo normal. Apesar de ser uma coisa dolorosa. Mas só que Deus quis mostrar a Abraão que Deus não vai querer tirar nada de você. Deus não vai querer tirar nada de você. Deus, ele está no controle da sua vida. Deus, ele está no controle da sua vida. As coisas que ele te concede para a sua felicidade verdadeira, ele nunca vai tirar. Ele nunca vai tirar. O que for para a sua felicidade verdadeira, se você é cristão, eu quero ver que Deus vai tirar. Ele nunca vai tirar. Se ele permitir que se perca, ele tem um propósito muito maior. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Só que Isaac era o filho. E o cristianismo não adotava essa cultura demoníaca de oferta,
de pessoas, de holocaustos, de pessoas, filhos como ofertas para deuses, sacrifício humano, melhor dizendo. Não. Deus queria mostrar a Abraão que esse tipo de costume não era dele. Só que Deus usou aquilo para dar um grande ensino a Abraão e, ao mesmo tempo, para fortalecer o amor de Abraão por Deus. E provar a Abraão. Deus nos prova, irmãos, justamente nessas horas difíceis. É nessa hora difícil que eu quero ver se o seu compromisso com Jesus vai permanecer. São essas pessoas que Jesus quer integridade, Jesus quer que você realmente possa ter expectativa nele, porque ele está vendo um compromisso que você tem com ele, diga glória a Deus. Ele está vendo um discípulo verdadeiro, ele está vendo uma pessoa que tem vida com Cristo, não é vida com pai, com mãe, com namorado, com esposa, com esposo, a razão da minha vida. Você pode amar sim, mas o primeiro amor é Jesus. O primeiro amor é Jesus. Jesus é vida eterna. Jesus é salvação. Jesus é perdão. Perdão. Nós não temos capacidade de perdoar, a não ser investidos pelo Espírito de Jesus, mas Jesus é perdão. Amém? Tem que haver da parte do pretendente, irmãos, uma disposição de pagar o preço para ser um seguidor de Cristo. Nós temos que pagar um preço, por quê, pastor? Porque nós vamos ter que construir esta relação com Jesus. E muita gente, e nós começamos essa construção quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, só que essa obra, ela tem que ir até o quê? Até o fim? Até o final. A obra não pode parar no meio do caminho. Eu tenho que ver sempre a minha disposição de renúncia. Eu tenho que estar sempre disposto a pagar o preço. Eu tenho que abrir mão de fulano, porque ele está atrapalhando minha relação com Deus. Então, vai em paz. Eu abro mão. Tem um comportamento, pastor, que é um comportamento que eu gosto muito, chega a ser um vício, porque não é algo aceitável, mas eu vou abrir mão em nome de Jesus. Eu vou construir a minha relação com Cristo, eu vou pagar o preço, eu vou renunciar, eu vou assumir um compromisso sério e exclusivo com Jesus. Eu vou assumir um compromisso sério e exclusivo com Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Você assume esse compromisso com Jesus. Assuma esse compromisso. Jesus fala assim, olha o que ele diz aqui. No versículo 25, 14 e 25. Ora, ia com ele uma grande, o quê? Multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e namorado, e ainda também a sua própria vida. O pastor incluiu o namorado, porque tem gente que está morrendo por causa do namorado, mas não vai morrer mais, em nome de Jesus, vai viver. Glória a Deus. São coisas que a gente coloca acima de Deus, irmãos. Vocês estão entendendo? Amém? São coisas que a gente coloca acima de Deus. A nossa própria vida, pastor, é o que eu quero. É o que eu quero fazer, é um costume que você tem, é um costume que você gosta, é um vício que você tem. Mas Jesus está falando, se você quiser ser discípulo dele, você vai ter que aborrecer esse tipo de comportamento, ou seja, amar menos isso, ou acabar com esse tipo de comportamento. Amém? Se alguém vier a mim e não aborrecer, essa questão de aborrecer aqui não é briga, não. Eu estou falando de sentimento. Jesus está falando de sentimento. Essa palavra aborrecer, eu já falei aqui 1000 vezes, e vou falar a 1000ª. É amar
menos. Ou seja, se você amar mais as pessoas, se você amar mais a família, se você amar mais o pecado, que tem pecado que a gente ama muito, não é? Tem coisa que a gente gosta muito. Só que a partir desse momento você vai lutar contra esse tipo de comportamento. Tem coisas que a gente é viciado, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós somos nascidos da carne. Nós temos a natureza adâmica. A natureza adâmica é uma natureza perversa. É uma natureza de pessoas que nasceram para viver sem Deus. Mas pela misericórdia, Jesus está chamando você para reconstruir a sua vida. Reconstruir a sua vida, e essa reconstrução de vida tem que haver êxito. Essa reconstrução, ela não pode parar, ela não pode ser uma obra que você começa e para no meio do caminho e não acaba mais. Vocês andam pela rua e vejam quantas obras começaram e não terminaram e viraram ruínas. Assim é uma vida cristã, que começa e não termina. Assim é uma vida cristã, onde eu começo a me adequar em algumas coisas e não consigo superar a minha expectativa. Expectativa frustrada, por quê, pastor? Porque o pior você não quis lutar para vencer. Porque o adultério você não quis, o homossexualismo você não quis, a prostituição você não quis. Parou no meio do caminho. Vem para a igreja, está buscando proteção de Deus, amém, Deus te protege, sim. Vem para a igreja, não, pastor, eu quero ter uma religião. Tudo bem, mas só que você precisa entregar a sua vida para quem? Para Jesus. Você precisa confrontar com a sua natureza, com o seu eu. Você não pode amar a sua própria vida. O que é amar a própria vida? É viver como você quer, do seu jeito, fazendo aquilo que você gosta. Você diz, eu amo Jesus, mas na hora da bebedice, Jesus chega para lá um cadinho, que hoje eu vou beber todas. Hoje eu vou pintar o 7 e o 8. Não é só o 7 não, o 8 também. Hoje eu vou fazer tudo que eu quero. Mas quando chega no domingo, você vem. Aí vem com aquele remorso, né? Porque pintou e bordou, mas chega aqui, fica pensando. Aí a consciência começa martelando. Ai, meu Deus, eu fiz aquilo que eu não devia fazer, mas Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. Aí você fica levinho. O que é isso? Emocionalismo. Se você não tiver disposição, irmão, para resistir e vencer esse mal, se você não declarar uma batalha, combater o bom combate da fé, através da verdade de Deus, você vai ficar com a sua construção inacabada. E Jesus faz essa comparação aqui, no versículo 28, olha o que ele diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas de quê? Dos gastos, para ver se tem com que acabar. Jesus fez uma pergunta, vocês vão começar uma obra e não vão calcular para ver se o dinheiro vai dar para terminar a obra? A mesma coisa é o nosso compromisso com Deus. Nós vamos entrar num comprometimento com Deus sem calcular quantas coisas nós vamos ter que renunciar para ter uma construção de vida cristã excelente. Porque o propósito de Jesus é vidas excelentes. Jesus não quer ninguém pela metade. Jesus não quer ruína no reino dele. No reino de Jesus não tem ruína. Ou vai ter um templo lindo, ou vai ter um templo abençoado, ou vai ser um coração puro, ou você constrói um coração puro, ou você constrói um coração limpo, ou você constrói um coração abençoado, ou nada o quê? Ou nada feito. Pastor, eu quero fazer o melhor para Jesus, e é isso que ele quer, é isso que ele precisa. Aí ele diz assim,
para que não aconteça que, 29, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde o quê? Por isso que fica esse entra e sai na igreja. Um dia vem, outro dia não vem. Quando a corda aperta, você vem. Quando a corda afrouxa, você vai para o mundo. Você não tem compromisso com quem? Com Deus. Você começa, mas não o quê? Mas não termina. Pastor, o que Jesus quer falar? Eu quero entender isso mais na prática. Vamos lá em Marcos. Volta um pouquinho no livro anterior. Marcos 8. Marcos 8, versículo 34. Ele diz assim, igreja: e chamando a si a multidão, olha só, de novo, a multidão é o povo todo que está dentro da igreja. Mas o que Jesus fez com a multidão? Pegou uma peneira e colocou a multidão na peneira. E qual é a peneira de Deus? A palavra. Quem estiver disposto a obedecer a palavra, fica na peneira. Quem não estiver disposto a obedecer a palavra, vai cair. Amém? Ele disse assim: chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, Jesus começa aqui, igreja, a explicar a renúncia na prática. Ele está mandando, ao invés de você atender aos seus anseios, você tem que negar a você. Ao invés de você fazer aquilo que você quer, ele disse o quê? Negue-se a si. Pastor, estou com a vontade de beber cachaça. Igual a irmã chegou no culto e falou: estou doido para tomar uma cerveja. É uma endemoniada, né, coitada? Aquilo ali é coisa do diabo. A mulher fala isso para uma senhora: estou doido para tomar uma cerveja, pastor. O que é isso? Aí eu falei: isso é o espírito do pinguço. Ainda fazia assim com a boca: não sei o que é isso. Estou querendo tomar uma cerveja. É um demônio. Pastor, é um demônio? Agora coloca o nome que você quiser. Se você conhece o nome desse demônio, coloca o nome que você quiser. Esse pensamento veio da onde? Esse pensamento de querer beber na hora que ela estava no culto espiritual a Deus. Esse pensamento veio de quem? Veio do diabo. É isso que vocês têm que entender. Mas Jesus fala assim, olha, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, após mim quer dizer o quê? Anda atrás de mim. Vai ter que negar a si mesmo. Ele manda você ser submisso a ele. Ele manda você segui-lo. Seguir de que maneira, pastor? Seguir em todos os momentos. Seguir fazendo a vontade dele. Quando houver confronto com a vontade dele, você vai fazer a vontade dele, não a sua. Você está com vontade de fazer uma coisa, mas essa vontade não é a vontade de quem? Então você vai fazer a vontade de quem? Você vai fazer a vontade de Deus. Isso é que é negar a si mesmo. Pastor, essa vontade aqui que eu estou não é de Deus. Se essa vontade não é de Deus, minha filha, você vai resistir. Por mais que ela fique martelando, faça, porque você tem dado vazão a esse tipo de comportamento, você nunca freou, você nunca bloqueou, você veio do mundo com esse estilo de comportamento, mas você, a partir de agora, você vai seguir a doutrina de Jesus. Você vai seguir a doutrina de Jesus. Você estava acostumado a agir errado.
Você estava acostumado a fazer coisas erradas. E é assim que funciona. Nós nascemos no erro e nos viciamos mais ainda no erro. Nos viciamos. E às vezes, pastor, fui bem criado, foi bem criado. Mas na rua você aprendeu coisas erradas. Nas companhias que você andava, você aderiu aos pensamentos deles. Você já tinha uma semente do mal no seu coração. Tem gente que recebeu boa educação, como eu recebi. Mas aconteceram coisas terríveis na minha vida. Que precisaram o quê, pastor? Precisaram ser vencidas. Eu precisei resistir, eu precisei abrir mão, eu precisei renunciar. Digam glória a Deus. Renunciar, igreja. Renunciar por quê, pastor? Porque eu tomei posição de seguir a Jesus. Ou seja, a vontade dele, quando confrontava com a minha, eu teria que renunciar à minha e fazer a vontade dele. Eu não estou dizendo para você se opor ao prazer. Tem muitas coisas prazerosas que são de quem? São de Deus. Pastor, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou na praia. Quem falou que a praia é problema? Não, na praia não, porque lá é lugar do diabo. Aí já é um fanatismo religioso. Mas se você for para bebedice, se você ficar na sensualidade, botar aquele cordão cheiroso, aí o negócio complica. Glória a Deus. Já não é de Deus, por quê? Porque está provocando os outros, porque está se exibindo. Está se exibindo. Ao invés de curtir o sol, curtir a praia, uma boa companhia, você está naquele momento que Deus te concedeu aquelas maravilhas todas, mal intencionado. Tem uma semente ruim aonde? No seu coração que o diabo lança. O diabo lança por quê? Porque nós éramos sementes do diabo. Existia uma semente do diabo que nos dominava. Existia uma escravidão ao pecado, que nós fomos libertos pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, quando dissemos a Ele, cremos no Senhor como nosso Senhor. E se o Senhor é o nosso Senhor, nós vamos fazer o que Ele manda. Não adianta honrar Jesus com os lábios e o coração estar longe de Cristo. Eu volto a repetir, não é oposição ao prazer e nem é procurar dor, mas a vontade que for contrária à vontade de Deus, que for confrontada com a vontade de Deus, ela tem que ser reprovada, ela tem que ser negada. Diga glória a Deus. Você vai lutar contra o pecado, irmãos. Vamos começar na prática verdadeira. Não é legalismo, não. Crente, cristão, ele luta contra o pecado. Cristão, ele pode até entrar na atmosfera, mas a consciência dele vai bater. Não faça, não faça, não faça. Não é isso que Deus quer para você. E você tem que fazer o quê? Você tem força para resistir. Talvez você não tenha resistido, mas você já tem um recurso espiritual para resistir. Você já tem a palavra de Deus, você já tem o Espírito Santo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque está escrito aqui. Isso não é uma invenção. Deus disse que quando você aceitou Cristo como Salvador, Ele te concedeu o poder regenerador do Espírito Santo. Ele disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria do pecado. Deus que falou, então por que eu não vou acreditar na palavra de Deus? Jesus disse isso, olha, vocês vão receber o Espírito, não somente para realizar as obras, mas esse Espírito primeiro, ele tem um propósito de regenerar o coração de vocês. Esse Espírito primeiro, ele tem um propósito de dar a vocês um novo nascimento. Esse Espírito, ele tem um ministério de conceder poder a vocês para serem transformados em filhos de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para construir uma vida cristã,
como filhos de Deus. E Jesus, ele chama a atenção, olha, vocês vão ter que negar a vocês mesmos, ou seja, vocês vão ter que lutar contra o pecado, vocês vão ter que negar o eu carnal, vocês vão ter que negar o velho homem. Por quê? Porque esse velho homem, esse eu carnal, é o corpo da carne do pecado. É o corpo do pecado. Amém? Esse eu carnal tem desejos fortes. Aí vem a bebida, vem a prostituição, vem o adultério. Pastor, isso acontece dentro da igreja? Muita coisa. Só que eu não quero saber, eu quero que vocês lutem contra isso. Nós não queremos crucificar ninguém aqui, nem, fulano está no adultério, é isso, é homossexual, gosta de mulher. Não quero saber disso aqui, não. Quero saber disso aqui, não. Você vai ser tratado como filho de Deus. Eu falei lá na pecuária, eu queria que a igreja estivesse cheia de gay. Mas gays confiantes em Cristo. Gays que olhassem no espelho e dissessem assim: isso não é de Deus, eu tenho que me livrar disso. Que ele continue travestido. Mas ele olha no espelho e fala assim: isso é coisa do diabo. Eu estou sendo dominado pelo diabo, mas eu vou orar a Jesus e eu vou sair dessa vida. Eu vou sair dessa vida. O negócio é muito forte. É muito forte os vícios pecaminosos, irmãos. Eles são muito fortes. É porque a igreja é hipócrita, não assume a posição. Não, pastor, entrou na igreja, está puro. Puro nada. Na igreja que aí a coisa, o desejo, a excitação do pecado é maior ainda. Coisas escandalosas estão acontecendo mais dentro da igreja hoje do que no mundo. Essa semana teve um pastor que parece que estava tendo um caso com a nora, engravidou a nora, e depois ele matou a nora. Passou na televisão. Amém? Está no YouTube aí, para todo mundo ver. Ele foi lá no velório, sentou lá, cruzou a perninha, fez a oração para a família, confortar, para você ver como é que o diabo, ele consegue fazer o homem virar um boneco. Ele consegue o homem falar que é de Deus, que está vivendo uma vida com Cristo, e ele não está vivendo. Agora, isso aí, irmãos, não pense que isso é uma coisa, pastor, isso aí é muito difícil. Não, isso é a maioria. A maioria dentro da igreja vive de falsa expectativa. Não, eu estou salvo. É mentira, você não está salvo não, sabe por quê? Porque você não está confrontando, você não está lutando contra o pecado, você é um crente nominal, você é um cristão nominal, você tem que negar o seu eu, você tem que negar o seu ego. A suspeita da polícia é o quê, pastor? Que ele tinha um caso com a mulher do filho, engravidou a mulher do filho, o garotinho já estava nascido, e ele, para apagar o flagrante, ele mata a mulher. Burro também. Burro. E a igreja, pastor? Cheia. A igreja cheia. Ainda vai para a delegacia? Não matei não. Eu me reservo ao direito de falar só na presença do juiz. Continua mentindo. Mas não é essa a questão, não. Eu quero que vocês vejam que as pessoas que se acham com a vida mais construída, elas estão sendo mais assediadas. Os homens do altar são mais assediados. São mais assediados, os obreiros são mais assediados. As pessoas que estão dedicadas a Deus são mais assediadas. Nós não sabemos como, mas o inimigo ele tem a estratégia dele, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, Satanás ele é muito inteligente. Ele sabe como ele arma uma cama para um cristão deitar e se estrepar. Ele sabe armar essa cama. Só que nós temos que tomar cuidado, porque se você quer ser um discípulo de Jesus, olha que receita linda, que orientação infalível que Jesus dá. Se você quiser vir após mim, versículo 34, negue-se a si mesmo. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou negar a mim mesmo.
Eu vou lutar contra o pecado, eu vou lutar contra os desejos fortes, as concupiscências carnais, onde a minha carne, ela realmente esteja morta para o pecado. Por quê? Porque você foi justificado do seu pecado. Porque isso foi declarado por Deus, vocês estão justificados, ou seja, vocês são inocentes. E vocês receberam o Espírito para quê? Para resistir. Vocês receberam o Espírito Santo para resistir. E é isso que nós temos que prestar atenção. É uma questão também, igreja. O problema é que a igreja, a gente fica muito naquela sensação, mas não quer pensar. A relação com o Espírito Santo é inteligível, você tem que ter inteligência. Digam amém, digam glória a Deus. Pastor, eu estou vendo, é uma estratégia. Espera aí, o meu comportamento pior é o quê? Qual é o meu vício? Eu vou confrontar isso porque eu tenho um compromisso com quem? Aí você é membro da igreja, você é discípulo. Eu não estou dizendo que você venceu, eu não estou dizendo que você tem que largar, porque isso não vai acontecer automaticamente, mas eu estou dizendo que você tem que lutar honestamente contra esse tipo de comportamento. E isso quem vai tirar de você vai ser o poder de Deus. Quem vai te dar força para resistir vai ser o poder de Deus. Agora, você tem que se comprometer. Você tem que se comprometer em largar esse tipo de comportamento, porque esse comportamento não é agradável a Deus. Por isso que ele diz, negue-se a si mesmo. Isso é muito prático. Isso é muito prático e é fundamental para quê, pastor? Para que eu tenha uma construção bonita aos olhos de Jesus. Não é aquela obra que começou e parou e virou ruína. Amém? A sua vida com Deus, ela tem que continuar. Você foi justificado do seu pecado. Você tinha uma natureza adâmica. Qual é a natureza adâmica? A natureza adâmica ama. Quem tem a natureza adâmica ama a si mesmo. O diabo falou o que com Eva? Você vai ser igual a Deus. Não, ele não disse para você não comer. Se você comer, você vai ser igual a ele. Por que tem que comer? O que é isso, pastor? Orgulho. A pessoa querer ser igual a Deus é orgulho. A pessoa confrontar com Deus é orgulho. A pessoa não se colocar abaixo de Deus é orgulho. O pecado de Satanás foi esse: eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E ele se arrebentou todo por causa disso. O que é isso, pastor? Natureza adâmica. Natureza que ama o pecado. O que é pecado? Contrariar Deus. Tudo que for contrário a Deus é pecado. Digam amém. Pastor, eu não quero contrariar a Deus. Eu não quero contrariar o Senhor. Eu não quero mais essa natureza adâmica. Eu não quero mais esse corpo do pecado. Esse corpo do pecado tem que morrer. Esse velho homem, a palavra diz que foi crucificado com quem? É isso que vocês têm que entender. Tem que crucificar essa pessoa. Essa pessoa de antes tem que ser crucificada. Essa pessoa que não tinha comunhão com Deus, essa pessoa que nasceu para si mesma, essa pessoa que nasceu para o mundo, ela tinha que ser e tem que ser crucificada. Foi isso que Cristo fez. Quando uma pessoa crê em Cristo como seu Salvador, quando a pessoa crê que Cristo morreu pelos seus pecados, a palavra diz que ela é crucificada com Cristo no batismo. Batismo por quê, pastor? Porque você creu em Cristo. Batismo porque Jesus passou a ser o seu mestre, Jesus passou a ser o seu Senhor, Jesus passou a ser o seu Senhor, Jesus é o pastor, Jesus é o meu mentor. Amém? E a partir desse momento, Ele é santo, e você também passa
a receber a essência de Deus. Você recebe o Espírito Santo. E o seu espírito passa a ser santificado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a te ensinar. E o Espírito Santo passa a te mostrar a verdade. E a verdade passa a ser conhecida. E a verdade sendo conhecida, você é liberto. Você passa a ser liberto. Por isso que Jesus fala, você tem que negar a si mesmo. Porque o corpo do pecado tem que ser mortificado. Isso é que é negar a si mesmo. Negar a mim mesmo é não responder mais ao meu eu carnal, não responder mais aos meus anseios antes de conhecer a palavra do Senhor. Agora eu conheço a palavra do Senhor. Agora eu tenho que me esforçar para andar na disciplina de Deus. Se esforcem para andar na disciplina de Deus. É essa construção que eu estou fazendo. É essa construção que eu estou fazendo, mesmo estando aqui no púlpito. Construir uma vida com Deus vai depender de quê, pastor? De esforço. Vai depender de quê, pastor? De renúncia. Eu vou ter que largar aquilo que antes eu achava que era bom, que era prazeroso, que eu gostava. Mas aquela pessoa morreu. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer do Espírito Santo. E o que é o pecado? O pecado é um espírito, igreja. Pastor, o que é o pecado? O pecado é um espírito maligno. É um espírito maligno com poder. Quando ele bota na sua ideia assim, olha, adultera. Porque você já tem a semente maligna. Porque você era filho do diabo. Só que agora você é filho de quem? Vocês receberam adoção. Vocês foram adotados por Deus. Nós fomos adotados por Deus. Eu era filho do diabo. As pessoas podem até falar que eu ainda sou. As pessoas podem não acreditar na minha vida nova. Mas não interessa. O que interessa é o que eu creio. O que interessa é o que eu sinto. Jesus falou, eu creio, eu nasci de novo, não é mais aquela pessoa, ainda que eu seja tentado, ainda que eu caia, até isso ele falou, se você cair, mas se você se arrepender e confessar, eu sou fiel para te perdoar, eu sou fiel para te perdoar, mas só que nós não vamos viver caindo e pedindo perdão, caindo e pedindo perdão. Nós temos que fazer de tudo para nos estabilizarmos, nos estabelecermos nessa construção. Essa construção não pode cair, ela só tem que ficar cada vez mais bonita aos olhos de Deus. Essa construção, ela tem que ir desenvolvendo. Esse corpo espiritual, esse templo espiritual, ele não pode parar no meio, ele não pode ficar sem o acabamento, ele não pode ficar sem a beleza, ele não pode ficar sem o ornamento. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? A noiva. A noiva, quando vai casar, ela se arruma? Ou ela vai naturalmente? Não, ela se arruma, ela coloca o vestido, ela se maqueia, ela faz aquele penteado bonito. Como que eu vou construir uma vida com Cristo? Na simplicidade do meu eu. Eu não estou falando de externalismo, não. Eu não tenho como construir uma vida com Cristo sem renovação de quê? Sem renovação de quê? De coração. Mas o pecado é o que, pastor? É um espírito maligno com poder que operava em nossas vidas. Operava. Se opera ainda, é porque sua construção está parada. Se opera forte ainda, se você não domina, se você não nega, é porque a sua construção está parada. Você vem na igreja, mas você não domina. Não domina por quê? Porque não quer dominar, ou não domina porque o problema é muito forte. Mas você vai resistir em nome de quem? Você vai pedir a Deus, pastor, esse negócio só o senhor não sabe como é que é. Realmente, irmãos, eu sei,
Nós temos vícios difíceis de serem reprovados. Reprovar aquilo que aquelas coisas que nós mais sentíamos prazer quando nós éramos do mundo. E é nesse ponto que o diabo sabe e ele confronta com a nossa mente. Ele vem com pensamento, mas eu preciso estar desenvolvido em oração, eu preciso estar desenvolvido na leitura da palavra, eu preciso estar desenvolvido na participação dos cultos da igreja, eu tenho que estar participando das ordenanças, Santa Ceia, batismo, para quê? Para que eu me comprometa com Deus. Não vou me batizar não, pastor, sabe por causa de quê? Porque eu tenho um problema aí que eu não resolvi ainda, e tem muita gente com problema que não vai resolver nunca, e está negando o batismo, e está negando ceia, e não participa da ceia, sempre tem um problema. Mas por quê? Porque não está querendo lutar contra o pecado. Está sentindo a acusação, e isso não é bom. A consciência está pesada. Aí a pessoa fala, não, mas isso é minha honestidade com Deus. Tudo bem, pode ser sua honestidade com Deus, mas a honestidade não salva ninguém. O que salva é fé, o que salva é compromisso. O que salva é engajamento. Engajamento, luta. Luta contra isso. Lute contra isso. Lute contra esse tipo de comportamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando enrolado, não. Nem língua, não é língua complicada, não. Estou falando português claro. E não são palavras difíceis de entender, não. Português bastante simples. Amém? Eu tenho que me libertar desse espírito maligno do pecado, que operava na minha vida, que continua operando na minha vida, mas eu estou repreendendo em nome de quem? Em nome de Jesus, porque agora você vive para Cristo, porque agora você é livre, você tem que se afastar do pecado, voluntariamente. Voluntariamente eu vou deixar, irmão, eu fazia isso, mas não dá não, chega, eu não quero mais isso. Eu decidi. Eu tenho sido atormentado muito, eu faço, mas o coração pesa. Seja livre. Você vai ver o que é o alívio. Você vai ver o que é o alívio. Amém? Você vai se libertar desse eu carnal, pregando esse eu na cruz. Aí Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua o quê? Tome a sua cruz. Pregue na cruz. Entenda o propósito de Cristo, da morte de Cristo. Pregue esse eu carnal, disposto a pecar, esse eu carnal que é cheio de espírito maligno que operava na sua vida, e pregue aonde? Pregue na cruz junto com Jesus Cristo. Você prega na cruz quando você assume Cristo como Senhor. Quando você nega a si mesmo, você está tomando a cruz. Diga glória a Deus. Tomar a cruz quer dizer o quê, pastor? Isso aqui tem o mesmo sentido. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir é o mesmo sentido. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu vou tomar minha cruz, eu vou seguir. Eu quero ser liberto hoje. Eu vou orar, eu vou resistir, eu vou pedir ao Espírito Santo, eu vou me enganjar hoje para uma mudança. Eu quero morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Foi isso que aconteceu no batismo. Você morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Você é reconciliado com Deus legalmente. Aí você vai crescer na imagem e semelhança de Jesus. Diga glória a Deus. Por quê? Porque você vai passar a ser um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Você tem o poder, você tem o poder da ressurreição. Ressuscitou com Cristo, por quê, pastor? Porque é fiel a Cristo. Enquanto você for fiel a Cristo, enquanto você andar no propósito da obra redentora da cruz, que é remissão de pecado, você negando o seu eu, você vai ter o poder da ressurreição
de Jesus enquanto você lutar contra o pecado. A partir do momento que você se entrega ao pecado, a redenção, ela se afasta de você. Amém? Porque você retrocedeu. Se você retrocedeu, Deus muda o plano da sua vida. Se você retrocedeu, Deus muda o caminho. O caminho era o quê? Te salvar. O caminho era você ser glorificado. O caminho era você morar com Deus. Mas por você ter retrocedido, Deus também muda o plano. Como ele destruiu a terra no dilúvio. O que ele falou? Eu me arrependi de ter feito o homem. Mas aquilo ali não é o arrependimento. Os críticos dizem que Deus tem sentimento. Não, Deus ele tem um plano. Se você mudar, ele muda o plano. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, não, Deus se arrepende. Não, Deus não se arrepende. Aquilo ali é uma força de expressão. Se Deus se arrependesse, é porque ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele é onisciente. Como que uma pessoa onisciente, um ser onisciente, ou uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, pode se arrepender? Se ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, onipotente, sabedoria suprema, não tem nada que o surpreenda. Mas o que ele fez? Ele criou o homem, deu livre-arbítrio, o mal, ao invés de diminuir, estava o quê? Aumentando. Ele falou, vou destruir essa geração. Mas quando ele olhou para aquela geração para destruir, ele viu um homem no qual ele achou graça, que se chama quem? Noé. E ele faz um pacto com Noé. Amém? E a Bíblia diz que ele salva Noé e a família de Noé. E começa a nova geração. É assim que ele faz, ele mudou o plano. Começou um plano com Adão e Eva, deu errado. Caíram fora do paraíso, continuou, o mal ao invés de diminuir, foi o quê? Foi aumentando. A geração foi piorando cada vez mais. Ele falou que eu vou destruir tudo. E vou começar tudo de novo. É assim que ele faz, é o plano. Se você muda, ele muda. Se você muda, o que ele prometeu para você, você pode ser frustrado. Não vai, essa expectativa sua não vai se cumprir, por quê? Porque você mudou, porque você não está cumprindo a sua parte, a expectativa vai ser frustrada. Quando chegar no grande dia, você vai olhar, eu vou entrar no céu hoje. Aí vai chegar vai falar, dar uma cutucadinha, falar assim, ó, caminho seu é lá, ó, inferno, está vendo ali? Desce a escada, vai na primeira porta à direita, pode entrar. Aí, aí quando você abrir lá, quem é? O diabo? Sou eu, sim. Mas eu vivi uma vida para não vir para cá, não. Não, mas é para cá que você vem. Frustrou, expectativa frustrada. É o que mais tem dentro da igreja. Nós temos que tomar posição, irmãos. Vocês têm que tomar posição, pastor, minha vida com Cristo como está? Será que eu estou seguindo a Jesus? Será que eu estou negando a mim mesmo? Será que eu tomei a minha cruz? Será que eu estou numa posição agradável? Será que eu estou lutando contra o pecado para que esse poder da ressurreição esteja em mim? Essa vida eterna esteja em mim? Cristo esteja vivendo em mim? Sim. E vai manifestar em você, com Cristo, a glória de quem? A glória de Deus. Você vai ter a redenção do seu corpo. Você vai ter a redenção do seu corpo. Você vai ressuscitar num corpo de glória, se Jesus não voltar até você morrer. Glória a Deus. O que é isso, pastor? As expectativas dos justos, as expectativas daqueles que estão construindo uma vida excelente com Deus, uma vida excelente com Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, a glória de Deus vai manifestar na minha vida. A minha vida está com Cristo, está escondida com Jesus Cristo. Eu não vou viver em desobediência, em pecados, mas eu vou viver pelo poder do Espírito Santo. Eu vou permanecer na fé. E outro ponto, irmãos, nós vamos lutar contra o poder do diabo. O diabo vem e te faz uma proposta. Você vai dizer o quê? Não. Você vai dizer não. Paulo lhe disse a Timóteo, milita a boa milícia,
combate, guerreia essa boa milícia da fé. Sabe qual é a batalha, Timóteo? A batalha é exaltar, é pregar o evangelho. A batalha é falar da salvação, é falar que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo é vida e vida eterna. Milita, lute contra o diabo. Agoniza na guerra contra Satanás. Pastor, eu vou ter que lutar contra essa natureza. É muito difícil, mas é aí que está a fé. A vontade de não fazer, a força, aquela força de não fazer, aquela força de fazer a vontade do meu eu, da minha carne. Mas Deus está vendo que você está agonizando, Deus está vendo que você está negando, Deus está vendo que você está lutando. Daqui a pouco Ele vai te dar o escape. Ele vai providenciar o escape. Por quê? Porque você está empenhado com Cristo. Por isso que você vai se libertar dessa maldição. Por isso que você vai se libertar desse espírito maligno. Porque você está comprometido com Cristo, lutando a boa luta da fé, militando a boa milícia da fé, leal a Cristo, contra os adversários do Evangelho. Não é aceitar doutrina falsa, chegar na igreja, o pastor pregando heresia, e você sentado ali, dando risada, ouvindo revelação de homens, ouvindo adivinhação, número de carteira de identidade, essa palhaçada toda que a gente vê aí. E a igreja está o quê, pastor? Lotada. Por isso que Jesus falou para uma multidão que estava com uma expectativa, mas a expectativa ia furar, porque eles estavam sem comprometimento com Deus. É isso que nós temos que tomar cuidado. Vejam como está o comprometimento de vocês com Deus. A palavra de Deus diz: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os governantes espirituais do mal, contra os filhos da desobediência. Eles incitam a impiedade. O pensamento ruim que você tem é do diabo. O pensamento pecaminoso que você tem é do diabo. Você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar. Nós estamos vendo crimes passionais, ciúmes. Ah, não me quer mais não? Vou matar. Vou matar, porque é isso mesmo. Matei por amor. Matei por amor. Vai para a televisão, quer virar Marte. Matei por amor. Ah, me largou, foi com outro, me chifrou, vou matar. Não, você vai lutar contra esse pensamento de Satanás. Você vai construir a sua vida com Cristo, não é construir a sua vida com o diabo, não. Cuidado com o seu eu, cuidado com o seu ego, cuidado com o orgulho, cuidado com a emoção. Cuidado com a emoção. Ah, pastor. Não. Por pior que esteja a situação, se domine. Se domine, porque a palavra de Deus diz que nós temos como fruto do Espírito Santo autocontrole, domínio próprio. Isso não vem de você, mas vem de quem? Vem de Deus. Ah, eu não estou aguentando mais. Ah, não está não? Mas vai ter que aguentar. Estou aguentando mais. Irmão, ora comigo, porque eu estou precisando de um apoio. É outra conversa. Esse negócio de desespero, tudo bem, você pode até estar desse jeito, mas não deveria estar, principalmente quem é dessa igreja aqui. Nada de alvoroço, nada de escândalo. Pode estar chovendo fogo, você fica, abre o guarda-chuva. Está chovendo fogo? Que bem. Você pode estar até com medo, mas você se controla, porque é isso que Deus quer ver. Deus quer ver você no estado de espírito confiante. Pastor, eu não estou fingindo, não. Eu não estou dizendo para você fingir, mas se controlar é diferente. Se controle, diga glória a Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é livre das consequências do mal, livre do espírito da desobediência. Você é servo do Senhor. Amém? Esses espíritos, igreja, que incitam a desobediência, são os mesmos espíritos que atacaram Adão e Eva, são os mesmos espíritos que atacaram Daniel. A Bíblia diz que não teve um demônio que veio
e segurou a resposta, segurou o anjo que estava trazendo a resposta da oração de Daniel? Sim ou não? Quem conhece essa passagem? A Bíblia está falando ali que o demônio agiu. Para quê? Qual era a estratégia de Satanás? Daniel querendo uma resposta, e a resposta não o quê? Deus já tinha respondido. Desde o primeiro dia, o anjo falou para ele, olha, desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração ao Senhor, a sua oração foi respondida. Você é um homem querido no céu, você é muito amado. Às vezes você pensa assim, Deus me abandonou, mas você é querido no céu. Você é uma mulher amada. Você pode pensar assim, pastor, Deus não me respondeu, minha vida nada dá certo, mas é porque tem demônio. Tem demônio tentando frustrar a sua expectativa. Mas eu te digo, não perca a sua expectativa e mantenha o seu comprometimento com Jesus. Para quê? Para que o plano de Deus se cumpra. Eu falei de fidelidade no domingo e disse o quê? Que o agir de Deus vai depender da minha fidelidade. Quem confiar em Deus vai ver a palavra se cumprir. Eu disse isso aqui na igreja. Quem confiar em Deus vai ver a palavra o quê? Se cumprir. Agora, quem não confiar em Deus, ele vai mudar o plano. O diabo queria ver Daniel o quê? Ansioso. Estou orando, Deus não responde. Vou largar de ser homem de Deus. Larga isso. Deus não me atendeu, não me deu a resposta que eu queria. Eu vou largar o ministério. É assim que funciona. Caiu agora. Aí o diabo coloca na cabeça, acabou o seu ministério. A igreja toda te abandonou, te reprovou, te crucificou. Você agora é um pastor de meia sola. Só que a ordenação sua é de quem? O diabo te atacou tão forte que você desistiu do ministério, como aconteceu aqui. Pastor, não posso agora, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, agora eu tenho que arrumar a casa, e não sei o quê, o povo está olhando para mim diferente, a gente começa cheio de impressão. Mas tudo isso é coisa de quem? Coisa do diabo. Ele coloca a semente, ele vem, ele incita a desobediência, ele incita o pensamento errado para que você se oponha à vontade de Deus. Foi esse demônio que atacou Adão e atacou Eva, foi esse demônio que atacou Daniel, só que Daniel permaneceu firme. José permaneceu firme. Quando aquela mulher de Potifar assediou José, aquilo ali foi uma armação de quem? Do diabo. Eu vou destruir esse cara é muito espiritual. Eu vou colocar uma semente ali, vou ver se vai brotar, só que não brotou. Ele semeou o joio e não brotou. Deus semeia o quê? Deus semeia a palavra, Jesus falou isso. Mas o diabo vem, além de semear o joio, ainda rouba o quê? Rouba a palavra. O diabo tira a palavra de vocês e coloca o pensamento da desobediência. É isso que nós temos que tomar cuidado. É dessa forma que ele age na igreja. E o outro ponto para nós encerrarmos, nós sofremos opróbrio, nós sofremos oposição, nós sofremos ódio, nós sofremos escárnio do mundo, as pessoas zombam de quem é fiel a Jesus Cristo. Amém? Você coloca uma roupa decente e fala, está igual uma velha. Mas se você vier de sainha, todo mundo acha bonito, mas se você vier com uma roupa decente, e que roupa é essa, irmã? Você é tão nova, não usa essas coisas não, irmã. Amém? As pessoas vêm para escarnecer, mas por quê, pastor? Coisa do diabo. Nós somos maltratados pelo mundo, coisa do diabo. Porque nós testificamos que as obras do mundo são más, porque nós nos separamos do mundo, moral e espiritualmente, porque nós estamos rejeitando o padrão do mundo, a filosofia do mundo, nós vamos ser perseguidos, vamos sofrer com as próprias pessoas do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus disse assim, olha, para a gente encerrar, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la,
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse o quê? Esse pode ter expectativa que vai salvar. Amém? Não adianta, depois ele diz, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Amém? Então não percam a alma de vocês. Pastor, eu vou rever o meu comprometimento com Jesus e vou procurar melhorar mais. Aí sim, aí você vai ter salvação. Pode crer na expectativa que Deus preparou para você, que ela vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode fechar a Bíblia.